Boa noite a todos. Eu me chamo Felipe Alves. Gostaria primeiramente de dar boas-vindas a todos. Mais um webinar de finanças sustentáveis aqui, organizado pela Brasf. Hoje nós vamos abordar o tema KPMG True Value, que é avaliando a contribuição líquida da empresa para a sociedade. O tema será inicialmente abordado pelo Sebastian Yoshizato Soares. Ele é sócio-líder de Private Enterprise da Brasil e América do Sul da KPMG. Ele é referência ao auditor independente, e também ouviremos o economista Henrico Frois Rodrigues, que é membro da Brás e é profissional de finanças, com muita experiência aí, muitos anos de experiência. Teremos, então, uma apresentação de 30 minutos com as perguntas colocadas pela audiência através do espaço QIA. Vocês podem ir aí fazendo as perguntas conforme o Sebastião for apresentando e tal. O QIA é encontrado no meio inferior da tela. As perguntas serão selecionadas pelo o Henrico, e apresentados ao palestrante, o Sebastião. Teremos um debate entre os participantes, que poderão selecionar perguntas que ainda estiverem abertas aqui na plataforma. Para questões técnicas e operacionais, solicitamos que usem o chat. Agradecemos aos participantes por deixarem o áudio mudo enquanto nós estivermos falando. Então, tipo, quando o Sebastião estiver apresentando, vamos deixar o áudio mudo para não atrapalhar a apresentação, ok? Este evento está sendo transmitido para o YouTube, no canal da Brasf, e na sequência a gravação será disponibilizada também lá no canal. Então, se vocês não conseguirem acompanhar algum determinado assunto da apresentação do debate, vocês podem depois voltar no canal, se inscrever lá e acompanhar toda a gravação, tá bom? Agradecemos os debatedores, que são o Sebastião e o Henrico, pela participação no evento. Gostaria de agradecer também aos nossos apoiadores e organizadores, e toda a equipe envolvida que possibilitou o evento. Muito obrigado especial à Liga de Mercado Financeiro da UFBA, Grupo de Pesquisa GPS, que é a Governança para a Sustentabilidade e Mercado de Baixo Carbono, ao Lab Finvas, que é o Laboratório de Pesquisa em Finanças, Valoração de Ativos e Sustentabilidade, a Câmara de Inovação para a Sustentabilidade do Painel Salvador de Mudança do Clima e a Brasf, Aliança Brasileira de Pesquisa em Finanças e Investimentos Sustentáveis. Nós dividimos que este webinar faz parte de uma série de webinars que abordarão temática de finanças sustentáveis com periodicidade mensal. Vocês podem acompanhar a gente pelas redes sociais. É uma iniciativa agora mencionada para seguir conosco essa caminhada. Eu vou passar a palavra agora para o Henrico, para ele se apresentar um pouco e dar também o pontapé inicial aí do webinar. Obrigado, Felipe. Boa noite a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao Sebastião por ter topado vir debater conosco esse tema bastante novo e que a gente entende que vai tomar bastante proporção ainda. Ele vai nos mostrar o porquê. E agradecer muito a Brasf e pela acolhida e pela possibilidade de estar participando esse ano, já há alguns meses com vocês todos, tá como membro. Sebastião, fica à vontade para compartilhar a sua apresentação, e após a apresentação a gente abre um bate-papo aqui bem informal, e como o Felipe já bem colocou. Legal, obrigado, Henrique, obrigado, Felipe. Primeiro eu queria agradecer aqui em nome da KPMG, né, essa oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre essa temática de ESG, tema que tem sido pouco falado, né, nos últimos dias. Eu espero que vocês estejam vendo aí o meu fundo de tela, bastante, acho que apropriado. Acho que vocês têm acompanhado, entre ontem e hoje a gente está tendo a Conferência do Clima lá, que foi invitado, né, invocado pelo Biden, né, o presidente dos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho ao longo da apresentação. Então, acho que a oportunidade é bastante importante para a gente debater um pouquinho do tema, né? Antes de dividir a apresentação aqui, o Henrique, Felipe, eu queria talvez só falar um pouquinho do meu background aqui de KPMG. Eu trabalho há quase 25 anos na KPMG. Comecei a minha carreira no viés de auditoria. Já passei por várias posições aqui, em várias áreas da KPMG, e nos últimos 10 anos eu liderei uma iniciativa chamada Private Enterprise, né, como o Felipe comentou, o mercado empreendedor, onde eu acumulei um pouquinho de experiência, principalmente no viés de governança, né, e aí a KPMG
no ano passado tomou uma decisão estratégica. A gente já tinha os nossos times de sustentabilidade bastante forte e atuávamos também, né, no viés de governança. E aí a KPMG tomou uma decisão estratégica de criar uma nova unidade de negócio, chamada ESG, onde nós trouxemos os nossos profissionais de governança e de sustentabilidade para dentro da mesma estrutura e passamos a chamar essa estrutura de ESG, né? Então, é um foco bastante estratégico para a gente poder se posicionar aí para os nossos clientes como the clear choice nessa vertente de ESG. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade aí de estar debatendo, e eu vou começar aqui. Deixa eu dividir minha apresentação. Vocês só, por favor, me avisem se vocês já estão enxergando a apresentação. Eu queria talvez, o Henrique, Felipe, começar aqui, talvez os primeiros 15, 20 minutos, para a gente alinhar um pouquinho o que é o ESG e por que essa agenda foi alçada a um patamar que deveria ter sido já alçada há um bom tempo, e por que é uma agenda que agora talvez não tenha mais retorno, e por que é estratégico aí para as corporações e para as companhias, né? Então, acho que a primeira pergunta, né, o que é ESG? A gente tem ouvido vários conceitos aí no mercado, várias opiniões convergentes ou eventualmente divergentes, assim, eu acho que nesse momento não tem certo ou errado, mas na nossa avaliação aqui como KPMG, ESG é uma construção, né, uma visão de médio e longo prazo, aonde você tem um propósito, aonde você tenha um engajamento genuíno nessa construção aí dessa agenda de médio e longo prazo, de contribuição para o planeta e para a sociedade que esteja por trás do lucro. Para mim, eu acho uma das melhores definições do que é o ESG. ESG é uma construção de propósito numa jornada de longo prazo, para a gente conseguir contribuir para o planeta e para a sociedade que esteja aí por trás do lucro. Então, não há mal nenhum em as empresas fazerem lucro. Eu acho que as empresas existem exatamente para esse propósito. O que muda de patamar agora é que não é mais o lucro pelo lucro, né? Cada vez mais você vai ter um olhar de stakeholders, né, em torno das companhias, olhando qual que é o propósito e o legado e o engajamento por trás desse lucro, né? E o que muda, talvez, aí de patamar nessa agenda de hoje, né? Quando a gente fala do tema de sustentabilidade, no Brasil, ou mesmo no mundo, não é um tema novo, é um tema que já vem sendo endereçado há décadas, mas eu acho que agora é uma questão de um olhar integrado e um olhar um pouquinho mais holístico de como efetivamente endereçar essa agenda, né? Por quê? Porque hoje você tem um número muito maior de stakeholders, né? Hoje as companhias, elas precisam olhar para o seu colaborador, para o seu cliente, para o seu fornecedor, para o seu investidor, para o seu acionista, para o governo, para a sociedade civil. Ou seja, você tem um número muito maior hoje de stakeholders em torno da companhia, que passam a olhar as corporações com esse viés de legado e com esse viés de propósito. E se esses stakeholders tiverem a oportunidade de se associar ou não com marcas e serviços que tenham propósito ou não, numa opção de escolha, numa agenda de médio e longo prazo, eu tenho certeza, eu aposto todas as minhas fichas que as pessoas vão querer se associar com empresas e marcas que tenham efetivamente propósito e legado, né? E por que, Felipe, Henrique, o que muda com isso, né? E se essa agenda é uma agenda que é uma agenda com retorno, sem retorno, isso é só para endereçar o que o mercado chamou de greenwashing, de social washing, onde as empresas só se posicionaram falando que tratavam do tema de sustentabilidade, mas para só se diferenciar no mercado. Eu escuto muito, essa é uma agenda que é modinha, é um checklist, veio. E aí talvez eu queria listar aqui 5, 6 fatores do porquê que a gente entende que não, que essa agenda agora
ela tem que ser tomada aí com a máxima prioridade possível, porque é uma questão de sobrevivência para as corporações aí no tempo. Eu acho que, para mim, essa figura, assim, ela ilustra bem o que a gente está passando no primeiro aspecto que eu estou falando, né, que é a nossa experiência com Covid. Então, você pega lá no canto esquerdo, assim, né, então tenha certeza de que você está lavando a mão lá e tudo vai estar bem. E quando você olha o que vem por trás, eu acho que não é tão assim, não. Você tem essa experiência infeliz que a gente está passando pela questão de Covid, a gente tem uma questão de uma recessão econômica em vários países, e aí trazendo aqui para o Brasil, não diferente, né, do momento em que a gente está vivenciando, mas no final das contas a gente tem uma questão de mudança climática, a gente tem uma questão de planeta. É que não adianta você lavar bem as mãos e tudo vai estar bem, não, porque você tem um tsunami, uma onda muito maior por trás aí que a gente precisa endereçar. Então, acho que o primeiro fator é a experiência com Covid, aonde tem demonstrado ainda a vulnerabilidade que boa parcela da sociedade brasileira tem. Eu acho que o governo brasileiro no ano passado, e aqui a minha primeira ressalva é comentário totalmente apolítico, eu não estou falando se fez certo ou se não fez, mas o auxílio emergencial, o ano passado, teve a sua parcela de contribuição, mas eu acho que se não fosse o engajamento da sociedade civil, assim a situação ainda estaria pior. Mas acho que o ponto é, independentemente da ação do governo, independentemente do engajamento da sociedade civil, existe ainda, a Covid tem demonstrado que a gente ainda não conseguiu cumprir a nossa agenda de redução de pobreza, a nossa agenda de prover condições de equidade de gênero, equidade racial. Então, a primeira experiência, o primeiro fator é essa nossa experiência de Covid, de que demonstra que a gente ainda tem uma agenda e ainda a gente tem um compromisso com a parcela mais vulnerável da sociedade, né? O segundo fator que nos faz acreditar que essa agenda não tem retorno, né, e eu acho que está muito conectado com tudo que está acontecendo hoje, o anúncio lá dos Estados Unidos em relação à meta lá de redução de 52%, né, das emissões de gases, é a eleição do Biden nos Estados Unidos. Então, o Biden vem desde a época onde ele ainda era candidato, fazendo menções claras, né, ao Brasil, ao governo brasileiro, de não estar tratando a agenda de meio ambiente com a prioridade que eventualmente os Estados Unidos julgava que o governo brasileiro deveria estar tratando. Eu não estou fazendo nenhum julgamento se o Brasil tem ou não endereçado essa agenda, mas aqui para mim acho que tem duas vertentes, né? Se o Brasil está tratando essa agenda do meio ambiente, de planeta, com a propriedade que deveria estar, vai ter que melhorar a sua comunicação e demonstrar para as comunidades internacionais que está fazendo, e se não está, e eu acho que o discurso hoje do Bolsonaro foi muito nessa linha, né, de que talvez precise de ajuda, mas se não está endereçando, vai ter que tratá-lo com a maior emergência possível, né? Existem algumas razões por trás disso. Quando a gente olha esse movimento dos Estados Unidos, dos compromissos, quando a gente olha o movimento da Europa, aí talvez liderado aqui pelo Macron, quando ele fez insinuações ou menções claras, né, ao governo brasileiro, o Brasil, se ele quer continuar sendo considerado um player relevante no mercado internacional, ele vai ter que endereçar isso, né, por conta dos Estados Unidos, por conta do movimento europeu e agora principalmente pela entrada da China como nosso principal parceiro de negócios no mercado internacional, também cobrando o Brasil em relação a essa agenda, né? Então, quando a gente pensa em stakeholder do ponto de vista de fomento do capital financeiro, que ainda vem do mercado americano e do mercado europeu, isso é extremamente relevante que o Brasil enderece, né? Então, eu costumo falar que a China é o nosso maior parceiro comercial, principalmente no sentido do Brasil prover as commodities agrícolas, né, e commodities metálicas lá para que a China consiga alimentar 1,3 bi de pessoas, né, e que tenha matéria-prima para fomentar os seus projetos lá de expansão e de industrialização.
mas o governo brasileiro não pode esquecer que o capital financeiro que vai financiar muitos dos projetos aqui de expansão e manutenção da economia brasileira advém do mercado americano e do mercado europeu. Então, de novo, não é uma agenda que o governo efetivamente vai poder desconsiderar. Um terceiro fator, né, o terceiro e quarto fator, acho que muito conectados, para mim é a questão da demanda, principalmente da geração de milênio e da geração Z que está chegando. É uma geração que tem muita conexão e apego aí com as questões de meio ambiente, com as questões de sustentabilidade, com as questões de maltrato animal. E essa turminha aí, entre os seus 20 e 30 anos, né, eles já são bastante importantes do ponto de vista de classe de consumo, mas vão atingir o seu ápice de consumo na próxima década e nas próximas décadas. Então, se as empresas não endereçarem dentro das suas estratégias, dentro das suas avaliações de risco, as demandas dessa geração, eu diria que as empresas vão ter bastante problema nos seus produtos, aí, nos seus serviços, porque eu tenho certeza que se essa geração, no futuro próximo, ela tiver a opção de consumir um produto ou um serviço de uma empresa A, aonde ela enxergue propósito e valor, mesmo que seja mais caro do que eventualmente um produto, uma marca B, C ou D, ela efetivamente vai optar por consumir da marca, do serviço e do produto A. Talvez isso é um pouco menos factível numa agenda de curto prazo, principalmente pelo momento econômico que a gente vive no Brasil, né? Então, é um pouco mais sensível pelo momento que a gente vive lá na gôndola, lá no preço final, na prestação de serviço, você conseguir fazer essa opção por uma empresa que esteja mais engajada, mas como eu falei no início, eu acho que ESG é uma construção dessa agenda de médio e longo prazo. Então, se a empresa não endereçar, e a situação vai melhorar, se ela não endereçar essa demanda dessa geração aí de milênios, dessa geração de Z, a empresa vai efetivamente ter problema lá na frente. E por quê? Aí eu acho que o quarto fator, independentemente de ser geração, mesmo nós, né, ele está muito conectado com a questão da internet e com as mídias sociais, né? O poder de disseminação e a velocidade com que as informações efetivamente são divulgadas. Talvez quando a gente começou a tratar do tema de sustentabilidade há 2, 3 décadas atrás, a velocidade das informações é infinitamente menor comparado com hoje. Então, quando você pega quando você analisa essa questão de velocidade, né, com que as informações são divulgadas, aquilo que eventualmente você faz de bem, ou a organização faz de bem, ela reverbera para o bem e rápido, mas aquilo que você faz de ruim, ou faz de mal, ou que você deixa de fazer, ela também tem a mesma celeridade aí, a mesma velocidade. E a gente tem exemplos recentes aí no Brasil, aqui não convém eventualmente detalhar, mas a gente tem eventos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, lá do policial que foi condenado aí antes de ontem, no próprio Brasil, um evento num grande supermercadista, onde a equipe de segurança acabou resultando lá na morte da pessoa, e longe de mim aqui fazer qualquer julgamento de quanto essa rede preparou e treinou os seus provedores, né, os seus terceiros, seus provedores de serviços, mas quando você fala, acho que de ESG, hoje é uma agenda de risco de reputação e de marca, talvez muito maior até do que as obrigações legais e contratuais que as empresas possam ter, né? Por esse poder de disseminação aí da internet e das redes sociais, o dano para uma marca, para uma empresa, do ponto de vista de reputação, ele passa a ser muito maior até do que qualquer risco contratual, qualquer risco trabalhista, qualquer risco legal que você tem, porque a internet, as redes sociais, ele tem esse poder, né, ou essa característica de disseminar
as informações e o que se faz de bem ou de ruim com uma velocidade impressionante. E talvez para fechar um último ponto, né, e aí acho que mais conectado com o que a gente vai falar de True Value, a gente tem nos últimos 2 anos, principalmente, isso aqui é um slide que retrata o Fórum Econômico Mundial, ele conduz pesquisas anuais para falar assim, quais são os principais riscos do ponto de vista de probabilidade de ocorrência e de impacto nos negócios. E quando você traz para um espectro aí de uma década, há 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, dos 10 principais temas, a gente tinha 1 ou 2 no máximo relacionados aos temas de ESG. E quando você olha para os 2 últimos anos, 9 dos 10 itens citados pelos principais CEOs das grandes corporações no mundo estão relacionados ao tema de ESG. Ou seja, todo mundo, né, as grandes corporações têm enxergado que, se não endereçarmos apropriadamente as questões de clima, as questões de inclusão social, as questões de governança, muito atrelado lá às ODS, né, do Pacto Global da ONU, as corporações terão problema, porque são riscos potencialmente de serem ocorridos e que vão sim trazer um grande impacto para as grandes corporações. Então, eu acho que esses 5 fatores, né, lógico que tem mais, mas talvez sejam 5 fatores que faz com que a gente acredite, eu acho que não a gente só, não o KPMG, mas o mercado de forma geral entenda que essa agenda de ESG ela foi alçada a um patamar aonde não existe mais retorno. E voltando para o slide lá onde a onda maior é a questão das mudanças climáticas, né? Eu recentemente eu participei de um fórum onde eu fui moderador e eu escutei uma frase de um dos palestrantes, né? Que eu estou refraseando aqui, que eu achei muito impactante, muito verdadeira, é de que, aí longe de mim, né, eu não sou cientista aqui para corroborar se isso faz sentido ou não, eu estou me amparando no protocolo de Paris e tudo que eu escuto aí no mercado, é de que essa nossa geração, daqui 10, 15 anos, ela vai ter 2 opções, né, ou 2 resultados, vamos dizer assim. Ou nós seremos a geração aonde os nossos filhos e os nossos netos vão agradecer por a gente ter salvo o planeta, né? Então, que a gente tomou a propriedade dessa agenda e endereçou com seriedade e conseguimos mudar os prováveis rumos e consequências do planeta no tempo, ou seremos, se ainda existirmos, né, ou seremos a geração aonde nos será pautado todos os adjetivos de que a gente teve a oportunidade de endereçar essa agenda no momento correto e que a gente não o fez. E que daqui 10, 15, 20 anos, se ainda existirmos, seremos pautados aí como uma geração que não fez nada, que colocou o lucro pelo lucro em detrimento aí de salvar o planeta, né? Eu não sou, obviamente, nenhum cientista, mas eu achei essa frase ou esse discurso bastante impactante e eu acredito sim que se a gente não endereçar essa agenda aí de planeta, de mudança climática com a propriedade requerida, a gente talvez nem exista, ou qualquer coisa que se pensar em fazer daqui 15 anos já vai ser muito tarde, né? Já não vai mais dar tempo. E aí vamos ser a geração onde a gente teve a oportunidade e não o fez, né? E aí agora falando um pouquinho da experiência que a gente tem visto no mercado em relação a como as companhias aqui no Brasil têm endereçado essa agenda de ESG. Então, a gente vê as empresas falando que tem um produto sustentável, que tem as metas lá de redução de gás carbono, que estão endereçando sim todas as questões de mudanças climáticas.
de que no viés de social cuidam da segurança dos funcionários, que provém equidade profissional, equidade de raça, equidade de gênero, que tratam uma série de atividades sociais e filantropia, que no conselho tem diversidade, né, de gênero e de raça, que cuidam sim do gerenciamento de riscos e que eventualmente já estão debatendo incluir na remuneração dos gestores e dos administradores ESG. Na nossa avaliação, isso aqui não é ESG. Eles são, sim, iniciativas individuais dentro de cada uma dessas letrinhas, válidas, tá? Aqui, longe de mim de falar, ou da KPMG de falar que não são iniciativas válidas, mas elas são iniciativas isoladas dentro de cada uma dessas letras. Quando a gente fala de ESG, agora acho que é um olhar mais holístico e como coordenar e como levar essa agenda aí de forma integrada, onde as empresas consigam demonstrar o seu propósito e efetivamente equilibrar aí as questões de demanda dos stakeholders com relação aos acionistas, né? Então, ESG não é uma iniciativa de marketing, né? Assim, a gente viu ao longo das últimas 2 décadas várias empresas colocando essa agenda de ESG aí debaixo da área de marketing, né? As expressões que a gente ouve no mercado aí de greenwashing ou de social washing, né? Agora, a ESG é mais é você equilibrar a geração de lucro demandada pelos shareholders, mas agora você passar a considerar também todos os stakeholders que eu comentei anteriormente, né? O ESG não é somente uma questão de atendimento regulatório, de atender a uma determinada lei, de como tratar um resíduo sólido ou líquido. É uma questão de você equilibrar a responsabilidade como corporação e, ao mesmo tempo, pensando lá no retorno do acionista, né? Não é uma iniciativa isolada, é uma questão de você agora preservar valor e reputação da empresa ao longo do tempo. E, obviamente, como eu falei, não é uma iniciativa de curto prazo, e sim uma questão de perpetuidade dos negócios, né? E como que Sebastião, você... Oi? você me permite quebrar o protocolo e Sem problema aproveitar e nenhum. já que você está bem no tema de uma pergunta que já surgiu, como que a gente vai reconhecer mais para frente que a empresa tá de fato aderente ao ESG, né? Porque a gente já falou que não é uma coisa de marketing, né? Não é uma proposta de marketing, igual a gente vê surgindo em alguns casos, e são ações de longo prazo. Como é que você, lá na frente, vai conseguir dar um check de que aquela empresa, de fato, Excelente, Henrico. Tá em linha? Isso já foi uma pergunta do público. Obrigado pela pergunta. Eu talvez vou antecipar aqui. Eu acho que em algum momento, e aí tem a ver totalmente com o tema aqui que a gente está discutindo de True Value, para mim ele vai ter em algum momento, as organizações elas vão ter que monetizar e tangibilizar o quanto ESG são, né? Então, vamos pensar num timeline de tempo, né? Então, hoje, as empresas vão ter que se posicionar em relação a essa temática de ESG. No médio prazo, as empresas que não endereçarem isso vão ter problemas e vão ter que falar que são ESG e começar a demonstrar as ações, mas no segundo momento não vai bastar mais falar que é ESG. Os stakeholders vão querer saber qual que é o impacto efetivo. Por isso que passa pelo True Value, de você demonstrar efetivamente quais são as contribuições monetizadas e tangibilizadas de cada uma das ações que você tem nessa agenda de ESG. Né? Se você pegar o que tem se debatido aí hoje no mercado europeu, principalmente, antigamente se falava de ESG como índices não financeiros. E não existe mais esse termo não financeiros, porque em algum momento do tempo, todos os stakeholders vão querer saber, falar, maravilha, você fala que é ESG, que você tem programa de diversidade, de inclusão, que você cuida da questão de corrupção, que você trata do planeta, de meio ambiente, mas so what? E aí, qual que é o valor efetivamente disso? Até para que eu, como um dos stakeholders, possa fazer a avaliação de quanto ESG você efetivamente você vai ter que tangibilizar e vai ter que monetizar. Então, eu acho que o check in the box aí, Henrique, acho que a mensuração no momento de médio, longo prazo vai ser você efetivamente
tratar isso e monetizar e divulgar. E aí eu vou pular um pouquinho da minha apresentação aqui, até para conectar com isso que eu estou falando, né? Então, no Fórum Econômico Mundial dos 2 últimos anos, esse debate de SDG esteve sempre à tona, né? Então, foi constituído um projeto no âmbito do IBC, que é o International Business Council, que é um organismo dentro do Fórum Econômico Mundial, que tem como integrantes 128 CEOs globais, né, de companhias globais, que foi eventualmente aí iniciado pelo Bank of America, né? E as 4 empresas, as maiores firmas de auditoria e consultoria do mundo, né? Então a Deloitte, a Price, a Ernst e a KPMG, elas se comprometeram a ajudar nesse processo de padronização aí dos indicadores, né? E por quê? Aqui, se você pegar todos os frameworks existentes hoje, né? Se você pegar o GRI, SASB, o IRC, TCFD, GHG Protocol, EASY da B3, Dow Jones Sustainability Index, um monte de frameworks. Você tem mais de 500 indicadores. Se você tivesse que cumprir com todos, né, provavelmente você teria que preparar demonstrações de mais de 500 indicadores. Então, existe um clamor muito grande do mercado, e muitos desses indicadores, né, o Henrique e Felipe, para algum propósito específico, ou onde poucos usuários, poucos leitores vão entender para que aquele indicador efetivamente serve. Então, existe um clamor aí do mercado, de forma geral, para falar, pô, esse negócio, essa linguagem precisa ser melhor simplificada, ela precisa ser reduzida, ela precisa traduzir efetivamente lá o propósito e o engajamento. Então, como resultado desse debate, né, as 4 empresas, as 4 maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo se juntaram e se propuseram a ajudar nesse processo aí de padronização dos índices, né? Então, daí saiu um paper chamado Measuring Stakeholder Capitalism, onde houve uma proposição inicial de 55 métricas, né? As primeiras 21 métricas que eles chamaram de core, e aqui talvez muito comum, as empresas que já divulgam aí relatórios de sustentabilidade vão ter pouco problema para divulgar, mas de alguma forma já começa a dar algum driver de mercado, e outras 34 métricas que eles chamaram de expanded, e aí considerando os principais frameworks aqui do mercado, né? Então aqui tem várias dos que eu comentei, não que serão desconsideradas as outras, mas obviamente se concentrou talvez, ou aí a proposição é considerar dos frameworks existentes, aquelas que já são mais costumadas, aquelas que já têm sido mais utilizadas. Então, uma pesquisa recente da KPMG demonstrou que mais de 90% das companhias aí ao redor do mundo, a KPMG fez uma avaliação com 5.000 corporações ao redor do mundo, 90% ainda utiliza o GRI como referência de framework. Mas a proposição desse paper é que se junte tudo que já existe, né? Não é começar do zero e juntar tudo que já existe. Então, fazendo uma conexão com a tua intervenção, Henrico, esse para mim ele vai ser exatamente o driver, né? Eu não sei qual vai ser o resultado final, quais vão ser e quantos vão ser os indicadores, mas uma coisa eu tenho convicção e certeza. Alguns desses indicadores vão passar sim por monetizar aí essas ações. Então, aqui eu não sei quantos aqui no grupo tem background financeiro contábil, mas ele é muito parecido com a antiga DOAR, né? Aqui eu sou um pouquinho mais velho aqui na turma. E hoje nas demonstrações financeiras você tem a demonstração do valor adicionado. Só que o valor adicionado ele ainda parte somente dos registros contábeis, né? Ele fala quanto que você sai lá do lucro líquido e quanto que você adicionou para o governo, para a sociedade e assim por diante. Quando a gente fala de true value, do que vai ser requerido no momento lá na frente, ele para mim ele segue o mesmo racional e o mesmo conceito. É você sair lá então do lucro contábil financeiro das companhias e aí começar a monetizar e demonstrar para mais e para menos
aquilo que efetivamente você tem de contribuição. E qual que é o valor da companhia, o true value da companhia? Ele não vai ser mais mensurado única e exclusivamente pelo lucro contábil e financeiro gerado ao término de cada período, e sim de qual foi a contribuição efetiva para o planeta e para a sociedade, partindo daquele lucro e monetizando todas as ações aí relacionadas à parte do ESG, tá? Legal. Eu separei alguns exemplos aqui sobre essas métricas. Posso Vamos mencionar, lá. do ponto de vista econômico, né? A gente tem a questão dos impostos, a geração de empregos, a qualidade da geração desses empregos aí também já migrando para o social. Tem a questão de prover educação, a proteção de dados também agora vem tomando uma dimensão extremamente importante, né? Tem a questão das fontes de energia, tem questão de reciclagem, tratamento de água, tratamento de lixos, enfim, tanto no econômico, no social, no ambiental, tem um leque de variáveis que certamente vão adicionar e deduzir o true value, né, para chegar ao true value. Quais dessas aí, se você puder comentar, que você acha que vão ser as que mais vão impactar e as que vão ser os diferenciais entre as empresas? O que você acha que vai... Henrico, isso é um pouco, isso para mim vai depender da empresa, isso vai depender do setor efetivamente de atuação das empresas, né? De novo, eu não quero cravar aqui quais vão ser os indicadores para empresa, para tipo de empresa, mas se você setorizar um pouquinho, quando a gente olha, por exemplo, o setor de mineração, eu me arriscaria a dizer que as questões de contribuição do ponto de vista de meio ambiente vão ser os indicadores mais importantes para uma empresa do setor de mineração. Quando eu for para uma empresa do setor de consumo e varejo, eu entendo que as questões de social, elas estão mais associadas ou são os melhores indicadores que vão traduzir propósito e engajamento dessas empresas. Então, eu acho que não dá para cravar quais vão ser, mas eu acho que ele vai ter um olhar muito em qual setor que efetivamente a companhia está inserida e qual, por estar inserida em determinado setor, qual que é a maior contribuição que essas empresas vão dar para o planeta e para a sociedade, né? Eu tenho debatido com várias organizações aí nesse momento, né, Henrico? E aqui a gente também não pode ser aqui muito sonhadores, né, ou muito iludidos com esse processo. Eu acho que o ideal era que a gente, num viés aí de we can, I have a dream, o ideal seria que todas as companhias tivessem todos os recursos de tempo e de dinheiro para endereçar essas questões. Mas a gente sabe que a realidade prática é diferente. Então, eu acho que o ponto aqui para mim as companhias elas precisam definir os seus propósitos e atrás desse propósito, então, aonde ela pode dar a maior contribuição, né? E aí conectada aí, talvez com o setor que ela está inserida. E através dessa avaliação da onde ela pode contribuir, aí sim passar a fazer uma revalidação, uma validação da estratégia do seu negócio, incorporar a agenda de ESG, a fazer uma avaliação de risco do seu negócio, incorporando essa agenda do ESG, e aí principalmente empenhar os tempos, né, empenhar tempo, recurso, dinheiro, naquilo que melhor traduz o propósito da companhia, porque, de novo, a gente sabe que não vai dar para endereçar tudo, mas se no tempo, talvez, você pegar a junção da contribuição de todas as empresas, né, ao redor do planeta, de todos os governos tratando essa temática com seriedade, eu acredito sim que a junção, talvez no resultado do todo, a gente tenha I have a dream, we can aí para salvar o planeta, né? E aí, consequentemente, salvar a sociedade, as pessoas. Né? Perfeito. E o critério de comparabilidade, em algum momento, ele vai ter que existir, né? A questão da transparência e da comparabilidade. Como que você isso? Também para o setor, você acha que... Porque aí quando você comparar, muito provavelmente não, a gente tem ajudado várias empresas aí nessa jornada de ESG,
E isso passa pelo setor que a empresa está inserida, que a companhia está inserida, porque, como eu falei, dependendo de cada um dos setores, talvez você vai ter um driver mais acentuado para as questões de governança, ou para as questões de social, ou para as questões de meio ambiente. E a partir do momento que você sabe em que contexto, em que setor a empresa está inserida, mais um alinhamento das métricas aí que eu comentei agora há pouco, eu acho que ele passa a ser mais tangível, né, e mais de fácil compreensão para os stakeholders de poder fazer essa avaliação e mensuração de quanto a empresa é ESG, e aí no olhar do stakeholder, né, você como colaborador, ou você como cliente, ou você como fornecedor, tal, você consiga ter esse processo de avaliação, ou ter condições de avaliar quanto ESG é uma companhia em detrimento de outros players aí do mesmo segmento. Não. Perfeito. Posso fazer mais um link com uma pergunta que chegou? Se as empresas já estão demandando essa mensuração, se já está havendo essa mensuração que você mencionou, que você comentou aí do True Value. Eu vou dizer que sim e não, né? E aí eu vou explicar o meu sim e não. E aí aqui é uma opinião muito talvez particular minha aqui, não sei se é um statement da KPMG, mas é uma opinião minha. E aí eu vou conectar com o momento econômico, tá? Aqui acho que do nosso país. Estou falando de realidade brasileira. Eu ainda acho que existe um gap a ser preenchido entre o quanto as empresas falam que o ESG é importante, daquilo que efetivamente as empresas disponibilizam de tempo e de recursos para endereçar essa agenda. Então, refraseando, eu acho que todo mundo entendeu a urgência e a importância dessa temática, mas pelo momento econômico, eu acho que tem muita empresa ainda que, até por questão de sobrevivência dos negócios, entende que essa agenda é importante, mas ela está lutando pela sobrevivência dos negócios, né? É uma questão de resiliência, de você passar por esse momento aí bastante desafiador. Então, essa é a minha resposta do não, tá? Do porquê que eu acho que ainda a gente ainda não tem um volume grande de empresas aí, companhias, eventualmente drivando essa questão de monetização. Claro. E o sim é porque tem algumas grandes corporações, né? E aqui eu acho um ponto importante, Henrico, para mim ESG ele vai ser dividido em ondas no tempo, até por questão de tamanho e por questão do impacto de endereçar ou não essa agenda de ESG. Eu acho que no primeiro momento, quem vai liderar e quem tem que liderar essa agenda de ESG são as grandes corporações globais e as grandes corporações brasileiras. E aqui é por uma questão econômica e de tamanho mesmo, porque aquilo que as grandes corporações eventualmente fizerem, endereçarem, vai ter um impacto super relevante aí para levar essa agenda para frente. Por outro lado, se não fizerem, eu acho que fica difícil para um segundo layer aí de empresas, de companhias, conseguir ter poder eventualmente econômico e de tamanho para conseguir liderar essa agenda. Então, se essas grandes corporações não fizerem, eu acho que essa agenda não vai para frente. Mas, para mim, em algum momento do tempo, o ESG vai ser crucial para qualquer empresa. Por quê? Porque vamos pensar numa cadeia de suprimentos, né? Então, e vamos pensar numa cadeia de suprimentos ético, responsável, inclusivo, diverso e assim por diante. E em algum momento do tempo, para mim, eu acho que essas grandes corporações, elas vão fazer uma pressão, né, um pushing muito grande na sua cadeia de suprimentos. Então, talvez você não vá ter que necessariamente endereçar na integralidade as questões de ESG, mas você vai ter que ter o mínimo de cumprimento, de endereçamento dessa agenda ESG, porque senão você não vai ser mais provedor desses grandes players. E aí, talvez para contextualizar um pouquinho o que eu estou falando, a gente já tem exemplos práticos, tá, que a gente tem debatido com alguns dos nossos clientes aqui na KPMG,
de inclusão de indicadores ESG na tomada de decisão de quais vão ser os provedores lá e os fornecedores dessas grandes corporações. Então, é caso, lógico que não posso nominar aqui, mas é caso prático aonde a empresa não vai mais ponderar só a questão técnica e preço. Ela vai colocar na equação econômico-social da decisão de quem vai ser o provedor, óbvio, as questões técnicas, obviamente as questões econômicas, mas passa a ter também aí um econômico, uma questão de ESG de qualquer contribuição, como um dos componentes de um fator decisório para a escolha aí de um provedor de serviços ou de um fornecedor. Então, o ponto para mim é assim, eu acho que num primeiro momento liderado pelas grandes corporações, mas que sem dúvida nenhuma vai impactar todo mundo. Então, voltando aqui para a pergunta, né, que você fez, ou que algum aqui dos que estão nos assistindo fizeram, já tem sim empresas eventualmente procurando essa questão de você monetizar, porque como eu falei, em algum momento do tempo, eu não sei te falar se vai ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, mas em algum momento do tempo, com toda certeza, as empresas vão ter que sim monetizar e tangibilizar o impacto aí dessas ações de ESG. Sebastião. Fala, Felipe. Em relação ao que você estava falando, em relação ao propósito, a gente sabe que, como você estava falando, dentro do planejamento estratégico, missão, visão, valores, isso vai ter que ser identificado, vai ter que ser ponderado. Então, a gente vai ter que mexer nisso para conseguir implementar essas questões do KPMG True Value. Aí eu queria te fazer uma pergunta em relação a gente tem, principalmente aqui no Brasil, as grandes empresas, elas são geridas são empresas familiares, não necessariamente empresas que estão dentro do capital, dentro do mercado de capitais, que tenha os investidores, o capital pulverizado, entendeu? Então, como é que isso está funcionando para a demanda? Os acionistas, as empresas familiares estão procurando mais, ou as empresas que têm capital pulverizado dentro da bolsa, elas estão procurando mais esse tipo de serviço de ESG? Porque a gente tem também um grande, o acionista dentro do mercado de capitais necessitando muito, pedindo muito essas questões de ESG, não é isso? Tá, o Felipe, deixa eu aproveitar ver e só se fazer um gancho aqui com a pergunta dele. Acho que ele está querendo abordar a questão das empresas familiares e tem aqui uma pergunta exatamente sobre isso, sobre como que as pequenas e médias vão seguir essa tendência. Acho que está um pouco na linha do que o Felipe falou. Tá bom, deixa eu ver se eu capturei direito. Eu acho que as empresas familiares no Brasil, de novo, né, 90% das empresas no Brasil são ou foram inicialmente constituídas aí no âmbito familiar, né? E a gente não pode esquecer que a gente tem, sim, grandes corporações no âmbito familiar, ou mesmo que são companhias abertas. Então, se pegar a Votorantim, Itaú, a Magalu, embora sejam companhias abertas hoje, são todas originalmente aí concebidas no âmbito familiar. Então, aqui eu acho que eu vou talvez pelo tamanho, por aquilo que eu falei há pouco, da questão do impacto que endereçar ou não ESG no tempo, né? Eu acho que então eu vou separar empresas familiares de médio e pequeno porte aí, como foi endereçado pelo Henrico. E aí eu volto a refrasear aqui o que eu estava falando, assim, talvez no primeiro momento essas empresas não vão ter que endereçar o ESG na sua integralidade como as grandes corporações, mas eu não tenho dúvidas de que em algum momento os grandes players vão fazer push, pressão ou exigências ou requerimentos para que essas empresas enderecem sim essas questões de ESG. E por talvez um motivo, acho que um dos mais relevantes que eu comentei ao longo da minha apresentação, pelo risco reputacional e pelo risco de marca. Porque para o stakeholder, para muitos stakeholders, você não enxerga necessariamente quem que é o segundo ou terceiro layer aí de fornecedores, né, ou prestadores de serviços das grandes corporações. Em alguma situação
que ocorra, e de novo, eu citei o exemplo aqui de um grande varejista tomando todos os cuidados, porque eu não sei qual que é a política, eventualmente, de treinamento daquele varejista em relação aos seus prestadores de serviços, mas o fato é que quando você pega aquela situação que ocorreu lá em dezembro passado, lá na unidade de Osasco, aquilo ficou muito mais plugado ao varejista do que efetivamente ao prestador de serviço. Então, trazendo, e aí eu vou fazer a ressalva de novo, tomando todos os cuidados, até porque esse grande varejista é cliente da KPMG, e uma empresa super séria, mas o ponto que eu quero fazer o link aqui é aquilo que eu mencionei do risco reputacional e do risco e a velocidade da disseminação aí das informações, né? Mas trazendo isso como exemplo prático, por que para mim as empresas médias e pequenas elas vão ser impactadas nesse sentido? Porque a gente está falando de risco de marca, de risco de reputação, então vai sim exigir os grandes players vão sim exigir da cadeia de fornecedores de alguma forma o endereçamento de risco de ESG. E aí, Felipe, tentando trazer aqui para a sua pergunta, né, quando a gente fala de mercado de capitais, tal, de investidores institucionais, eu não tenho a menor dúvida de que boa parte das estratégias de investimentos de grande parte das companhias, aí, ou dos private equities, dos asset managements ou de outros investidores institucionais ou mesmo pessoa física, passa sim por essa questão de analisar o quanto ESG ou quanto verde, né, são essas empresas aí onde eles estão investindo. Porque, de novo, passa pela questão do risco reputacional. A gente tem casos recentes de operações aí no mercado, que são lá os Sustainability Linked Bonds, aonde você vê companhias que emitiram debentures, bonds, com índices de sustentabilidade linkados aí na remuneração do papel, né? E aí é impressionante, porque se a empresa determina, por exemplo, aí que ela vai ter uma meta até 2026 de que 40, então, hoje o índice de itens reciclados é 25% e a meta é que até 2025, 47% dos seus itens utilizados de embalagem na produção sejam recicláveis ou de economia circular, né? E aí, se ela atingir essas metas, ela vai te pagar 3,5% ao ano de remuneração. E se ela não atingir, ela vai te pagar 6%. Então, se você era um investidor no lucro pelo lucro, teoricamente você vai torcer para o quê? Falar, vou torcer para essa companhia não atingir essas metas, porque aí o meu papel é melhor remunerado. Por que essa agenda mudou? Eu tenho certeza que todo mundo que colocou dinheiro nesse bonde está torcendo para que a companhia atinja sim as metas lá que estão linkadas nesse bonde. Por quê? Porque ele, como investidor, ele também vai poder falar que ele tem propósito, que ele está investindo numa empresa, que a contribuição dele, como um investidor financeiro institucional, ele investiu em companhias aonde tem contribuição para o planeta e para a sociedade. Eu tenho certeza que esse investidor, ele não quer que essa companhia não atinja os índices para ter mais remuneração do papel. Porque, de novo, se eu sou, imagina eu uma pessoa física, que eu tenho muita grana e que eu quero colocar para uma gestora de ativos esse meu dinheiro. Você vai querer ser assim, então, e é muito comum, né, empreendedor bem-sucedido, ter aquela questão de dever, de voltar para a sociedade, aquilo que os negócios lhe deu de dividendos ao longo do tempo. Então, imagina, eu sou lá, não tenho, tá, gente? Mas imagina que eu tenho um patrimônio de 100 milhões de reais, que adveio dos meus negócios, que o negócio me deu, e que eu preciso, de alguma forma, retornar isso para a sociedade. Aonde eu vou querer investir esses meus 100 milhões de reais? Primeiro, eu não preciso mais de dinheiro. Alguém que tenha 100 milhões de reais, né, gente, não precisa mais de dinheiro. Mas se eu quero demonstrar que eu quero contribuir para o planeta e para a sociedade, aonde eu vou querer colocar meu dinheiro? Num asset management que investiu por investir apenas pelo lucro ou num asset management que eventualmente investiu torcendo para que uma companhia cumprisse sim lá com os Sustainability Linked Bonds,
para contribuir efetivamente para o planeta. Eu não tenho dúvida que vai querer se associar com quem tem propósito, legado e engajamento. Não sei se, Felipe, se eu consegui endereçar aí, se essa era a sua pergunta. Sim, consigo sim. Legal. Sebastião, a gente tem mais pergunta ou você prefere seguir um pouco mais na apresentação? Não, vamos lá. Eu do ponto de vista de apresentação, eu concluí aqui. Eu só quis navegar um pouquinho lá essa agenda de ESG e tal. Né? Tem mais uma pergunta aqui falando sobre a questão do SG com o relato integrado, né? Será que agora as empresas irão aderir? Como é que, se tem alguma conexão? Não, vamos só alinhar aqui, né? Eu acho que ESG é uma jornada muito mais ampla, muito mais, né? Quando a gente fala de relato integrado, então você tem o IRC lá, né? Você tem frameworks que drivam a preparação e a elaboração de relatórios aonde a companhia lá sumariza ou coloca o endereçamento das questões de E, de S, de G. Então, como eu disse, o GRI, o SASB, agora o relato integrado, uma instrução recente da CVM lá do ano passado, né, de elaboração do relato integrado. A conexão para mim é o seguinte: os relatórios de sustentabilidade, seja ele preparado de acordo com o GRI, com o SASB ou com relato integrado, para mim ele é um dos componentes e aponta aonde você demonstra, através lá dos indicadores financeiros e não financeiros, o que e como as empresas estão endereçando essa temática. Então, talvez eu responder da forma mais apropriada essa pergunta o que eu acho que vai acontecer é que vai passar a ter um número muito maior de empresas agora que vão começar a preparar relatórios de sustentabilidade de forma geral. Então, relato integrado ou relatório de sustentabilidade de acordo com o GRI e assim por diante. Por quê? Porque ele é o mecanismo, ou ele é um instrumento onde as companhias, as empresas, conseguem refletir toda aquela jornada e o que ela está fazendo, endereçando do ponto de vista de E, de S ou de G, ou melhor falando, de uma agenda integrada de ESG. Tem mais uma pergunta aqui que seria com relação à conexão com as ODS também, da ONU, do True Value e do integração dele com esses medidores, né, da ODS, essas métricas. Bom, vamos lá, vamos ver se eu entendi aqui, Henrico. Quando você olha todos os frameworks e todos os indicadores, o ponto de partida são as ODS, né? Então, quando a gente olha para o Pacto Global de ONU lá, ele parte das 17 ODS. Então, você vai ter lá reduzir fome, prover equidade de gênero, a vida debaixo da terra, a vida sobre o mar, produzir saneamento básico de qualidade, educação e assim por diante, né? Então, você tem lá as 17 ODS. Aqui, para mim, ele está conectado através, de novo, das iniciativas, dos frameworks que a gente vai utilizar, mas principalmente dos itens materiais aí para cada uma das companhias. O porquê de itens materiais? E materialidade é uma questão que passa na elaboração dos relatórios, né? Porque dependendo do setor que a companhia atua, né, o que ela faz, talvez você tenha itens relacionados lá às ODS, aonde a companhia tem pouco poder de atuação, pouco poder de investimento, então não faz sentido, eventualmente, você querer endereçar alguma das ODS que não necessariamente tenha conexão direta com o seu negócio. Então, a avaliação dessa jornada integrada de ESG, ela parte das ODS, ela está refletida nos indicadores que as companhias, eventualmente as empresas vão divulgar, e passa pela questão de itens materiais, de materialidade em relação àquilo que você vai divulgar, que é onde você pode ter o maior poder de atuação, de influência, de investimento de tempo e de investimento de recursos. Perfeito, era esse o encadeamento que a gente queria ver, entender. Felipe, tem alguma pergunta por aí? Tem uma pergunta aqui em relação ao perfil desejado da KPMG para atuação nesse tipo de consultoria. Você consegue falar um pouco? Perfil o quê, Felipe? Desculpa. O perfil dos profissionais que a KPMG busca para atuar nesse tipo de consultoria.
Especificamente de ESG, Felipe, eu acho que quando você fala, talvez, numa posição mais senior, trainee, não trainee, acho que o que a gente requer é boa vontade, vamos lá, quero aprender, tal. Mas quando você fala de uma posição mais senior aqui, eu não estou delimitando ou limitando os perfis, mas eu acho que passa, sim, por algum tipo de experiência ou faculdades que estejam linkadas às questões de meio ambiente, as questões, um curso de geologia, uma questão Legal. de sustentabilidade, algum eventualmente engenheiro químico, um geólogo, assim, tem talvez alguns cursos e algumas profissões que requer aí algum nível de especialização, algum nível de curso que seja direcionado para essas temáticas, né? E por que eu estou falando isso? Então, vamos tentar trazer para a prática, né? Vamos supor que eu preciso fazer uma avaliação de alguma contaminação de solo ou alguma desapropriação de exploração de mina, né, de minério de ferro e tal. Eu preciso ter algum nível de expertise no profissional que ele consiga entender, quando a gente vai falar de uma desativação de mina, por exemplo, quais são todos os custos ou contrapartidas, né, que as empresas que obtiveram a concessão de exploração daquela mina precisam repor no tempo quando elas deixarem de explorar ou quando aquela concessão eventualmente se extinguir. Então, aqui você precisa ter algum viés de engenharia química, de engenharia ambiental, de eventualmente ser um geólogo para você conseguir fazer as ponderações que precisam ser feitas para você conseguir analisar essa questão de mina. Então, do ponto de vista de currículo e grade escolar, tem efetivamente alguns requerimentos para algumas posições mais seniors, mas para um programa de trainees da KPMG, aí acho que não, assim, aí é Sim, questão sim. de... A gente sabe que o CFA, que emite a certificação internacional, eles estão estudando, estão implementando dentro do mercado, né, uma certificação internacional para ISG. Você acha que isso é um diferencial para quem quer atuar na área? Eu não tenho dúvida, né, Felipe? Assim, eu estava num debate, inclusive hoje, com um profissional. Para mim, e de novo, vou voltar lá para os meus 10, 15 anos, aonde a gente vai ter o tempo aí de tomar as ações, né? O ESG, para mim, ele vai estar em voga, em evidência, exatamente nessa próxima década. Mas no viés lá do I Have a Dream, We Can, daqui 15 anos eu espero que o ESG já esteja incorporado efetivamente nas organizações, na sociedade, nos stakeholders de forma geral, aonde você eventualmente não precisa ter um skill necessário para você ingressar, um tipo de certificação, porque isso já vai ser parte de um processo, já vai estar incorporado nas organizações, na sociedade, lá nos stakeholders de forma geral. Hoje, eu não tenho dúvida que uma certificação efetivamente aí pode te colocar numa posição diferenciada de mercado, sim. Tem uma pergunta aqui, eu vou pedir a licença para ler, seria o seguinte: quais os maiores desafios que você vê sendo impostos às empresas e aos auditores, né, para a mensuração do True Value, né? Como que seria isso olhando mais para frente na hora de fato auditar e averiguar? Deixa eu só ver aqui, Henrico, quais seriam as dificuldades para as empresas? Para a KPMG, no caso, né? Para quem estiver olhando, mensurando o True Value. Não, para mim eu acho que é uma questão de metodologia, né? Uma vez que você tem validada, e a KPMG desenvolveu uma metodologia exatamente chamada KPMG True Value, aonde ela fez uma série Isso. definiu uma série de critérios e ponderações que ajudam lá as empresas eventualmente monetizar cada um desses itens. Uma vez que você tem a metodologia validada, aí eu acho que a questão, aí não é como se fosse um processo de auditoria, né? Eu fui auditor por vários anos, é uma questão de você eventualmente obter as evidências necessárias das companhias para que naquelas considerações que foram feitas ao desenvolver a metodologia, elas se provem
para você atribuir a qual que é o valor que você vai dar para cada um dos itens de E, de S ou de G. Talvez, num primeiro momento, eu acho que o desafio é o seguinte, quando você fala talvez de contabilidade ou de finanças, ele é um pouquinho, vamos dizer assim, mais preto no branco, você já tem uma norma, uma regra instituída no viés contábil, você já tem uma norma, uma regra instituída no viés de normas de auditoria para drivar a profissão do auditor naquilo que ele precisa eventualmente auditar, que a companhia tem uma referência de um BR-GAAP, de um IFRS, de um US GAAP para seguir, e o auditor tendo o trabalho da mesma norma correspondente. Talvez o desafio num primeiro momento é você ter exatamente essa normatização, tanto no viés da companhia de elaborar essas informações, porque vamos lembrar, todos os frameworks existentes hoje, eles são referência, eles são guidance para as companhias prepararem os relatórios. Mas você não tem hoje ainda algum organismo regulador ou algo que seja unificado, que requeira ou que obrigue as companhias a preparar lá os seus relatórios com X, Y, Z de indicador. Da mesma forma, no viés de quem está fazendo a auditoria, você tem, sim, metodologia para isso, você tem norma aqui no Brasil, que é NBCT 3000, que vai dar o guidance para você fazer uma asseguração lá dos números, mas ainda assim ele não está necessariamente conectado com um framework ou alguma norma técnica que drive as empresas a preparar os relatórios e que efetivamente esteja conectado com as normas da profissão. Então, o desafio para mim do auditor, Henrico, num primeiro momento, é você conseguir, uma vez que você estabeleceu a metodologia e esses critérios, que isso seja uma metodologia, um processo unificado no mercado que padronize efetivamente a todas as companhias as métricas e como que você vai preparar aquele determinado número. Perfeito, perfeito. É um grande desafio, né? Porque sair do KPMG True Value para uma ótica de mercado vai... Bom, eu queria fechar aqui com a última pergunta do nosso colega Robson. Ele está perguntando aqui o que é pior, identificar e atuar em materialidades que não convêm para a empresa ou ignorar todas as questões ESG? O que é pior, como que é, Henrico? Se eu identifico do ponto de vista material e eu não endereço, ou eu nem sequer endereço? O que é pior? Se é identificar e atuar a materialidade que não convém para uma empresa ou ignorar as questões de ESG? Pô, que você considera pior? Eu não sei responder qual que é pior. Para mim, as duas são péssimas. São né? péssimas. Assim, mas, assim, à luz dos stakeholders, para mim, eu acho que não fazer nada vai ser pior. Assim, eu vi no chat aqui uma pergunta sobre posicionamento de marketing e tal. E, de novo, eu estou tomando cuidado de fazer uma segregação em meus comentários no tempo, porque hoje, pela situação econômica, né, e infeliz do país, eu acho que certas camadas ou certos consumidores, colaboradores, não conseguem necessariamente enxergar lá na ponta do preço do serviço ou do produto o engajamento de ESG. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez alguns produtos aonde o preço ele é muito sensível, e considerando a questão econômica do país, pagar R$1 a mais, R$1,50, R$2 a mais para um produto, não dá fit nesse momento, não cabe nesse momento econômico. Mas eu acho que no médio e longo prazo isso vai ser tratado de forma totalmente diferenciada. Então, nesse sentido, eu acho as duas situações péssimas, mas não fazer nada para mim vai ser pior à luz do stakeholder colaborador, do stakeholder cliente e do stakeholder financiador do capital social, do capital financeiro. Eu não estou falando que os outros stakeholders não são importantes, mas eu acho que esses três stakeholders, o teu colaborador, escolher trabalhar em empresas que têm um propósito legado vai fazer muita diferença e assim, independentemente do negócio, para mim, a empresa pode ser o mais tecnológica que for, a gente ainda depende e vai depender de capital humano para rodar as nossas empresas. Né? Então,
o colaborador, o capital humano, ele é e continuará sendo crucial lá para a continuidade dos negócios. E o colaborador, ele vai sim escolher. A gente veio pela KPMG aqui, uma empresa de 4.500 funcionários, né? Principalmente essa turminha aí da geração Z e tal, elas não trabalham mais necessariamente só por causa de dinheiro, não. É sim por projeto, por desafio, por empresas onde ela quer trabalhar em empresas onde ela se sinta desafiada, que tenha propósito, que tenha projetos, né? E isso, para mim, vai ficar mais evidente no futuro. Então, para mim, o primeiro stakeholder é o colaborador. O segundo é o cliente. Então, de novo, aqui eu estou sendo até um pouco repetitivo, mas lá na frente, se ela puder escolher marca ou produtos e serviços A, B, C ou D, e ela enxerga no A propósito e valor, ela vai definitivamente comprar do A em detrimento das outras marcas, produtos e serviços. E, por fim, o capital financeiro, Henrique, para mim é aquilo que eu falei da estratégia de investimento, você já está vendo vários movimentos nos mercados, aí vocês devem estar ouvindo falar de Green Bonds, Sustainability Linked Bonds, é onde, assim, quem vai prover o capital financeiro também só vai pôr o dinheiro aonde ele enxergar propósito, valor, tal, porque não é mais e não vai ser mais só o lucro pelo lucro. Correto. Acho que tem uma pergunta aqui para a gente já ir fechando. Quais foram as principais referências que a KPMG usou para construir essa metodologia? Os dos frameworks, porque, de novo, e tem que ser, né, Henrique? Porque não dá para você querer inventar a roda também, não dá, até porque são frameworks altamente reconhecidos aí no mercado. Depois eu divido com vocês aí a pesquisa lá que eu comentei do The Time Has Come, onde a KPMG fez uma pesquisa com 5.000 empresas para ver lá o nível de transparência, quais eram os frameworks utilizados, e o framework mais utilizado nesse momento ainda continua sendo o GRI, né, por mais de 90% lá das companhias organizadas. Então, a metodologia, obviamente foi considerando os principais frameworks. Você nem tem como, não faz nenhum sentido você começar algo do zero. E para mim isso está conectado com o que eu comentei lá do paper, né, do Measuring Stakeholder Capitalism, aonde vai ter esse driver aí, esse alinhamento de quais vão ser os indicadores aí que melhor traduzem o engajamento das companhias aí com o tema de ESG. Comentando o que você falou aí anteriormente sobre retenção de talentos e a causa ESG, me recordo de uma entrevista de um CEO de uma empresa de óleo e gás, que ele falava exatamente isso, da dificuldade de conseguir novos talentos que estejam interessados em atuar na área de óleo e gás por conta de questões de ESG. Porque talvez empresas dessa indústria talvez tenham uma conotação, e eu não estou fazendo nenhuma afirmação Sim. aqui, tá? Mas talvez tenha um viés de que está lá explorando o solo, explorando o planeta, tirando combustível fóssil lá da Terra e não necessariamente tem as contrapartidas e contribuições. Eu concordo com esse statement. Por quê? Porque se essa empresa está única e exclusivamente pensando no lucro, na exploração lá do combustível fóssil, sem pensar numa matriz energética limpa, ou sem pensar eventualmente em contribuições que ela deveria fazer para contrapor aquele malefício, ou aquela exploração que possa estar tendo, eu não vou querer trabalhar com essa empresa, eu não vou querer me associar com essa empresa, assim. E, de novo, já existem empresas hoje no Brasil e no mundo onde tem talentos que falam, eu não quero trabalhar nessa empresa, eu posso ter a remuneração que for, mas eu não quero me associar com esse tipo de empresa. Eu não tenho orgulho de pegar um crachá e falar, eu trabalho na empresa XYZ. E isso vai ocorrer com maior frequência. De novo, talvez não nesse momento econômico, mas no tempo, eu tenho certeza que tem profissionais, pessoas, colaboradores que vão falar, eu vou escolher com que empresa eu quero me associar. Eu não quero trabalhar na empresa ABC, porque ali é lucro pelo lucro, corrupção, não tem ética, não tem instâncias de governança, não tem nada de social, é só o lucro, não pensam no meio ambiente, não tem nenhuma iniciativa, ou seja, eu não quero me associar, eu quero ter orgulho da organização para o qual eu contribuo e trabalho. Sebastião, a gente já está com 1h20 já de
Tá bom. De bate-papo, tem de seminário que acho que tem bastante ainda tema para desenvolver. Queria agradecer bastante. Queria pedir para você falar aí umas últimas palavras que você julgasse importante e depois, na sequência, o Felipe fecha aí o nosso seminário de hoje. Legal, Henrico. Bom, primeiro reiterar aqui meus agradecimentos, né, de participar desse painel, desse debate, assim, acho super importante, né, que a gente efetivamente movimente aí essa agenda para frente. Acho que o meu recado final aqui, Henrico, é assim, talvez eu vou falar num viés aí das organizações, né, porque eu acho que os governos vão ter um poder muito importante aqui nessa equação, o colaborador também, o cliente também, mas de fato quem vai ter talvez aí um poder ou uma contribuição econômica e de tempo, né? Porque, de novo, como eu falei lá, sem ser muito filosófico e sendo realista, aqui envolve questão de dinheiro, envolve disponibilidade de recurso, de tempo e assim por diante. E talvez as companhias, elas que estão na posição de liderar aí o movimento dessa agenda, né? Então, acho que o recado final para mim aqui não se iludam de que essa temática vai ser modinha, de que não veio, que vai passar com o tempo, não se iludam que eu vou poder tratar isso aí como uma mera peça de marketing, né, no que a gente comentou aqui de greenwashing, de social washing, porque não. Eu, por todos os fatores que eu elenquei lá no começo aqui do nosso bate-papo, eu acredito mesmo que essa agenda veio para ficar e ela vai ser um divisor de águas para as empresas aí na próxima década, se existir ou se não existir. Eu vi um discurso esses dias do Montesano, lá do presidente do BNDES, né, e fizeram uma pergunta muito parecida para ele em relação a isso, e a resposta dele para mim, no viés do BNDES, ele falou assim, eu não enxergo empresa que daqui uma década não seja ESG, porque quem não for ESG está fora do mercado, não vai existir, né? Legal. E acho que é bem por aí mesmo, acho que em uma década não vai ter essa questão de opção aí, se eu sou ou se eu não sou ESG. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade e eu espero ter contribuído aí pro nosso debate. Sim, contribuiu bastante, obrigado pela sua atenção desde o início aí, em nome da Brasf, também o contato que você teve com a gente. Muito obrigado, Felipe. Encerrando aqui esse webinar, gostaria primeiramente de agradecer ao Sebastião por estar participando do evento e ao Henrique por toda a contribuição para que o evento acontecesse, foi primordial a participação dele. Falando um pouco do que foi dito pelo Sebastião, então a gente sabe que ESG e a economia está caminhando para geração de propósito, né? Então as empresas têm que focar muito no propósito ESG e não necessariamente indicador por indicador. Então, eu acho que, dentro de tudo que foi dito, que a gente pode absorver com muita clareza, é propósito dentro das empresas, né? Gostaria de agradecer também a todo o pessoal envolvido que estava no back-office aí, a Viviane, o Luca, a Yasmin, o Robson, contribuíram também para que o evento acontecesse. Sempre presentes e ajudando. Sim. Também gostaria de pedir a todos que estão participando agora da live, aí, tanto no YouTube ou acompanhando pelo Zoom, que siga as redes sociais da Brasf. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Também gostaria de lembrar que esse webinar foi gravado e está sendo disponibilizado também no YouTube assim que a gente encerrar aqui. Então, se você ficou na dúvida de algum tema, se você quer voltar e relembrar alguma fala do Sebastião ou do Henrique, alguma pergunta, então vocês podem voltar lá, sigam no Instagram, no LinkedIn e também se inscrevam lá no YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Boa noite, obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Boa tchau, noite. tchau. Tchau.